Convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 20. E eu quero cumprimentar as pessoas que estão conosco pela primeira vez. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muitos da nossos irmãos da nossa igreja estão viajando, aproveitaram o feriado aí prolongado. Mas nós estamos felizes porque nós recebemos vocês pela primeira vez aqui. Vocês estão visitando a nossa comunidade. E eu estou tão feliz com isso. O papai da Isa, lá de Ourinhos, mamãe dela sempre está por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. O senhor é quase lá do norte do Paraná, né? É do norte do Paraná também? Ixi, meu Deus do céu. O senhor está virando caso de polícia aqui, viu? Olha aqui, ó. Eu não vou dizer isso, porque hoje a comunidade gaúcha está em peso aqui. Mas olha, catarinense aqui é minoria. Deus abençoe a vida do senhor, tá bom? Aqui Ourinhos é ali, né? Do lado. Deus te abençoe. Nós temos a Sara e a Ingrid. Deus abençoe a vida de vocês também. A Sara é da IPI de Costa Rica, lá do Mato Grosso do Sul. 280 quilômetros de onde eu fui pastor antes de vir para Balneário Camboriú. Bem pertinho. É uma reta assim, 280 quilômetros. Deus te abençoe, Sara. Quando você for, manda um abraço ao pastor Osmar, o homem de Deus lá, tá bom? Também tem um casal ali, eu conheci ela na quarta-feira, na casa da Patrícia. Como que é o seu nome? Tiago, Deus te abençoe. Belisete, Deus te abençoe também. Deus te abençoe por tudo que você tem feito, tá bom? Pela vida da Patrícia. Patrícia, é muito bom te ver aqui. Amém. Senhor cuida de você, né? Nós estamos felizes por isso. Vamos abrir a Bíblia, queridos. Evangelho de João. Tá, a irmã da Josi, mas não é a primeira vez que ela está aqui. Quase que não dá para dizer que é a irmã da Josi, né? Deus te abençoe também a comunidade gaúcha aí. Santa Cruz, né? Santa Rosa. Logo ali. Perto da casa da senhora? Dá quantos quilômetros lá de... Ah, é pertinho então. Mas daqui até lá uns 800, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. João, capítulo de número 20. Versículo 19. Ao cair a tarde daquele dia, que dia? Domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Jesus, estando trancadas as portas de onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou,
eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, serão retidos. Amém. Pai, nós te damos graça neste dia. Pedimos paz ao nosso coração nesta manhã. E que a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo inunde o nosso interior. E que a gente possa conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Que isso não seja, Senhor, somente uma mensagem para o nosso intelecto, mas que seja uma experiência profunda para o nosso ser. Fale conosco nesta manhã, Senhor. Aqueles que sentem, Senhor, o pavor da morte, sejam libertos desta manhã, Jesus. Aqueles que vivem ansiosos, com medo do futuro, presos ao passado, que estes também, Senhor, experimentem o poder da ressurreição. Aqueles grilhões que prendem os seres humanos, a culpa, a vergonha. Ó Senhor, liberte nesta manhã. Que esta alegria esteja dentro de nós. Nós te pedimos isto. No nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo ressuscitou e esta é a maior esperança da nossa fé. Se ousamos ter esperança neste mundo quebrado, neste mundo fraturado, é por causa da ressurreição de Jesus. Ontem à tarde depois do almoço, não lavei a louça, fiquei no sofá, assistindo vídeo da internet. E vendo noticiários, cortes de podcasts sobre a situação do mundo. E depois que eu levantei, eu fiquei pensando, como é que uma pessoa consegue viver sem esperança em Cristo neste mundo? Queridos, a geopolítica mundial caminha para uma guerra. Muito pior do que a que nós tivemos em 1940, que foi chamada a Segunda Guerra Mundial. A situação econômica do mundo, os problemas emocionais das pessoas, a calamidade em relação às doenças emocionais no mundo inteiro, a falta de recursos. E por que nós não arrancamos o cabelo da cabeça? Por que nós temos uma viva esperança dentro de nós? É por causa de Jesus Cristo. É por causa da sua ressurreição. Nada faz sentido sem a ressurreição de Jesus. Aliás, sem a ressurreição de Jesus, nós somos os mais infelizes dentre os seres humanos que vivem neste mundo. Jesus Cristo ressuscitou. E há sobejas provas da sua ressurreição. Os evangelhos vão mostrar
a evidência do sepulcro vazio. Ninguém violava um selo romano que foi colocado sobre o túmulo de Jesus Cristo. O sepulcro está vazio. Em segundo lugar, o testemunho de numerosas pessoas que viram Jesus, falaram com Jesus, que comeram com Jesus, que tocaram em Jesus. Não foi um fenômeno de um surto coletivo, mas Jesus Cristo apareceu a várias pessoas, num total de 500 pessoas. 30 anos depois, Paulo escreve a sua carta aos Coríntios e ele fala: a maioria delas ainda vive. Se você tem dúvida, procure-as. E por último, o impacto que a ressurreição de Jesus Cristo teve sobre os seus discípulos. Jesus ressuscitou. E uma dessas aparições é este texto que nós acabamos de ler, que revela pelo menos 3 coisas para nós, que eu quero ver com vocês esta manhã. A primeira delas é a existência de um novo homem. Quem é este novo homem? Jesus Cristo de Nazaré. O princípio, o primogênito dentre os mortos. Ele é o novo homem. Ele representa a nova humanidade de Deus. Ele representa o novo povo de Deus. Em virtude de ser o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e para nunca mais morrer. Você sabe que ao longo da Bíblia, algumas pessoas reviveram. Jesus reviveu alguns mortos. Lázaro é o exemplo deles. Entretanto, Lázaro voltou a morrer. Jesus Cristo é o primeiro a ressuscitar, porque ele ressuscitou e nunca voltará a morrer. Ele é a primícia de uma nova humanidade que experimentará a imortalidade e experimentará a realidade de um corpo glorioso que desconhece todas as limitações impostas aos seres humanos por causa do pecado. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Os discípulos estão trancados num domingo à tarde, em Jerusalém. Pela manhã, Maria Madalena foi ao túmulo. E as mulheres são corajosas. Ela foi a primeira a ir. Porque há um medo entre eles. Mataram o Senhor Jesus Cristo. O que podem fazer com seus seguidores? Podem matá-los também. Mas as mulheres não têm medo. Elas foram. Eu não estou dizendo aqui, deixa para lá. Tá. Outro dia eu converso com vocês sobre isso em off, sobre as mulheres na Bíblia. Tá bom? Me cobrem. Mas queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nenhuma igreja é forte sem mulheres. Eu não conheço. Sem as mulheres. Não conheço. Fecho aspas. Vamos continuar. Outro dia eu falo com vocês em off sobre isso. Ela fala para os discípulos que Jesus havia ressuscitado, mas eles não acreditam nela. O dia passa. Eles estão trancados, com medo dos judeus. E o que acontece? Jesus Cristo é este novo homem que simplesmente desconhece completamente os obstáculos de uma porta fechada. E ele simplesmente atravessa essa porta
Como eu não sei, mas ele se coloca no meio deles. É o Cristo triunfante. Este é a primícia da nova humanidade. Ele é o homem que entra em qualquer lugar. Ele é alguém que pode ir aonde ninguém mais pode. Ele pode fazer o que nenhum outro pode. Ele é o médico que pode fazer o que todos os demais médicos não podem fazer. Ele pode alcançar a pessoa mais distante. Ele pode ir ao lugar mais obscuro. Não há o que Jesus Cristo não possa fazer. Não há ninguém como ele neste momento no universo. Ele está vivo. E você não pode subestimar nunca o que ele pode fazer na sua vida hoje. O que ele pode fazer ainda hoje por você. Os discípulos estavam com medo. E aqui eu me identifico com eles. E eu confesso que eu preciso mais do que nunca do ressuscitado na minha vida, porque também às vezes eu tenho medo. Mas o ressuscitado vem. E ele não espera que os seus discípulos superem os seus medos sozinhos. Ele entra, se coloca no meio deles. E o medo vai. E ele continua fazendo isto hoje. Ele continua fazendo isto hoje. Você abre a sua Bíblia em um momento de tensão e de medo. E a palavra do Senhor diz para você nesta manhã: não temas. Não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou Deus. O novo homem, Jesus de Nazaré. Em segundo lugar, ele traz uma mensagem gloriosa. No meio deles. Ele não fica distante. Ele não grita do lado de fora: ei, vocês aí, deixa eu entrar. Não, no meio deles. Paz seja com vocês. Olhem bem, com vocês. Essa paz não está no mundo. Com vocês. Essa não é uma saudação corriqueira. É uma palavra que traz implicações teológicas profundas. Vocês perceberam que 2 vezes nesse texto que nós lemos, ele fala que a paz esteja com vocês. Que na verdade no capítulo 20, 3 vezes Jesus falará aos seus discípulos que a paz esteja com vocês. No versículo 19, no versículo 21 e no versículo 26 depois. Na verdade, no próximo domingo, quando ele se encontra com Tomé. Que a paz esteja com vocês. Aqui não há uma palavra de censura. Você, Pedro, me negou. Você disse que ia até a morte comigo.
Você me negou por uma criada. Aqui também não há uma censura aos discípulos que abandonaram Jesus. Não. A mensagem do túmulo vazio. Paz. Paz esteja com vocês. Essa é a graça do Senhor Jesus Cristo. Este é o seu deleite maior. Mostrar misericórdia aos pecadores. Não há deleite maior em Cristo do que perdoar. Nós lemos que a sua ira dura só um momento, mas o seu favor durante toda a vida. O seu favor é a sua graça, a sua expressão de amor, a sua expressão de misericórdia. Jesus Cristo está mais disposto a nos perdoar pelos nossos pecados, pelos nossos fracassos, do que nós estamos dispostos a chegar até Ele e pedir perdão pelos nossos pecados. Paz seja com vocês. Agora, que vocês saibam disto. Esta paz custou muito caro. Para nós ela vem de graça. Entretanto, para o Filho de Deus, ela foi caríssima. Porque desde o jardim do Éden, esta é a mensagem central da Bíblia, o ser humano vive em conflito, não com ele mesmo apenas, não com o seu semelhante, mas ele vive em conflito com Deus. Quando o casal peca no jardim do Éden, eles não se voltam para Deus e dizem: Senhor, nós pecamos, nos perdoe. Não, eles não fazem isso. O que a Bíblia diz? Eles se escondem. E Deus vai até eles. E Deus faz a pergunta costumeira ao Adão: Adão, onde você está? E a pergunta que Deus faz a você hoje: aonde você está? E não é a pergunta de que você... Não é a resposta que ele quer ouvir. Eu estou na rua Iraque, no número 254, no bairro das Nações, em Balneário Camboriú. É isto. Na relação comigo, aonde você está. E desde então, há um conflito. O homem não tem mais paz com Deus. E porque ele não tem paz com Deus, ele não tem paz com o seu semelhante. Ele não tem mais paz consigo mesmo. Por isso que toda narrativa que tenta anunciar uma paz ao mundo, sem falar da reconciliação do homem com Deus, ela está fadada ao fracasso. Por que não existe paz entre as pessoas? Por que há inúmeros casamentos que fracassam por conflitos? Por que famílias não conseguem conviver? Por que não há paz entre as nações, apesar de tantos esforços dos diplomatas? Por quê? Porque a relação do homem com Deus está em conflito, e enquanto não houver a reconciliação através do sangue de Jesus Cristo, o arrependimento e o perdão do pecado, não haverá paz. O profeta Isaías diz no seu livro: sem justiça, sem a obra de Cristo na cruz, não há paz. Porém, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, e para o seu povo, a primeira palavra que ele fala é: paz esteja com vocês. Não é com o mundo, é com o povo de Deus. A Bíblia diz que para o ímpio não há paz. O ímpio pode ter conforto.
O ímpio pode ter bens, ele pode ter tantas coisas, mas ele não tem paz. Porque esta paz, ela vem da cruz. Esta paz vem do sangue de Jesus. Esta paz vem do domingo da ressurreição. E ela é dada aos homens de graça. Basta que eles creem. Basta que eles possam crer, na verdade, no sacrifício redentor de Jesus Cristo. Este homem terá paz. Esta mulher terá paz. E ela será embaixadora ou embaixador do reino de paz do Messias de Israel. A presença de Jesus no meio dos discípulos muda tudo. Muda tudo. Ele mostra suas feridas para eles. Ele tem um corpo glorioso, mas as feridas continuam lá. Deixa eu dizer para vocês, essas feridas são evidências do amor dele por você. Jesus Cristo está agora sentado à direita de Deus. E é aqui, tá bom? Não é na mão, é no punho. Porque ele foi transpassado. Algumas pessoas eram crucificadas e eram amarradas. Mas a Bíblia diz que Jesus foi transpassado. O seu punho, o seu lado, aquela lança, espetado como um cordeiro, os seus pés, aquela morte agonizante. Ele olha e diz: amor. Agora o que você precisa entender é isto: de que em Cristo as tuas feridas também, elas terão um novo significado. As tuas marcas, desde a tua infância. As marcas que você vem colecionando de sofrimento, de dor, de rejeição, de abandono, de abusos. Quando você está em Cristo, elas são curadas. E elas serão glorificadas. De tal forma que, ao olhar para elas, não lhe trarão mais dor, mas servirão de testemunho da redenção de Cristo sobre a sua vida. Porque é assim que Jesus faz. E você pode falar, como José disse para os seus irmãos: vocês fizeram mal contra mim, porém, a venda como escravo, a prisão egípcia, onde me colocaram um ferro no pescoço, ferro nos pés. Deus me curou dos meus traumas, das minhas dores, e transformou o mal em bem. Como vocês podem ver hoje aqui, é isso que ele faz. Se você está em Cristo, as tuas feridas, as tuas decepções, as tuas lágrimas, as tuas dores, elas serão curadas. E não apenas curadas, glorificadas. Vem para Cristo. Você tem um Deus crucificado. Aliás, esta é a marca de Jesus Cristo. Um Messias crucificado. Conta-se a história de um homem de Deus que estava orando. E era um homem dedicado a jejum, oração, a reclusão.
E Satanás o tentava constantemente. E um dia, Satanás se transfigurou. A Bíblia diz que ele faz isto em um anjo de luz. E apareceu a ele e disse: eu sou Jesus, a quem você ama. E o homem de Deus não ficou muito deslumbrado com a imagem que ele viu. Ele disse: você é Jesus? Sou. Mostra as marcas. Mostra. A imagem sumiu. Porque só nós temos um Deus que tem marcas, que evidenciam o amor dele por nós. E é nisto que você deve descansar nesta manhã. Você é amada, você é amado por um Deus que foi até as últimas consequências por você e que até hoje carrega cicatrizes do seu amor pela sua vida. Agora, diante deste Deus, tudo muda. Porque vocês viram aqui, os discípulos se encheram de alegria quando eles viram Jesus. Na semana passada eu falei sobre o texto que Jesus fala para eles o seguinte: vocês estão tristes agora, mas vocês vão me ver novamente e vocês estarão cheios de alegria. Está aqui, se cumpriu. Porque na presença de Jesus, a tristeza salta de alegria. O medo dá lugar à fé. A tristeza, a alegria. Porque a presença de Jesus é o segredo da nossa força, da nossa resiliência. Essa força não está dentro de nós, mas ela vem da presença de Jesus Cristo. E aí Jesus dá um novo propósito para eles. Agora, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. É isto. Vocês me viram? Eu estou aqui. E assim como eu fui enviado pelo Pai, eu vou enviar vocês. Vocês não serão apenas espectadores, passivos da minha ressurreição. Porque, queridos, a grande verdade é essa. Se você tem uma experiência com o ressuscitado, você não pode simplesmente voltar à normalidade da sua vida na segunda-feira, depois de ter tido uma experiência com alguém que ressuscitou dos mortos e esteve com você no domingo à tarde. Você não pode estar com essa pessoa no domingo à tarde, sentir a presença dela, ver que ela é real e dizer o seguinte: legal, então amanhã é segunda-feira, mas eu vou deixar aí essa experiência no domingo, tá? Talvez no domingo que vem a gente se encontre de novo. E aí eu vou viver a minha vida na segunda até sábado. Não. Porque eu afirmo a vocês novamente: se Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Você pode adotar a filosofia dos epicureus. Comamos e bebamos, amanhã morreremos. Vamos descer para BC.
Nós vai descer para BC, comer, beber e depois ser cremado, que não tem lugar para enterrar, então vamos cremar todo mundo. Se você teve uma experiência com o ressuscitado, não. E aqui é o X da questão. Assim como eu fui enviado, eu envio vocês. Você vai sair daqui hoje de manhã, enviado por Jesus ao mundo. E sabe, Jesus Cristo disse que veio ao mundo não para fazer a vontade dele. Aí é que tá. Qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é um fim em si mesma. Não. É fazer a vontade do Pai. Qual é o propósito da sua vida? Aliás, qual é o propósito da sua vida? Por que você vive? O que te motiva a acordar terça-feira, não amanhã? Amanhã é feriado. O que te motiva a acordar terça-feira de manhã? Se você não teve um encontro com o ressuscitado, as tuas motivações. Agora, se você teve um encontro com ele, e ele veio ao mundo, e ele te envia como ele foi enviado, é fazer a vontade do Pai dele. Agora, isso é difícil. É impossível. Porque a vontade do Pai é tão antagônica à nossa. E nós somos tão fracos, tão debilitados pelo pecado que ainda reside dentro de nós. Entretanto, Jesus tem uma promessa para o seu povo. E olha o que ele diz para o seu povo: recebam o Espírito Santo. É o Espírito que dá vida para que o povo de Deus, na terça-feira, na segunda-feira, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias, possam viver como enviados de Deus ao mundo. Porque quando o Espírito Santo invade uma vida, nunca mais essa pessoa continua a mesma. Escute, eu vou terminar com isto. Jesus ressuscitou, apareceu aqui para os discípulos. Domingo que vem ele vai aparecer para o Tomé. Depois ele vai aparecer para os demais. Ele aparece para 500 pessoas no intervalo de 40 dias. Sabe o que aconteceu? Depois dessa aparição aqui, eles foram para Galileia e eles voltaram a pescar. Parecia um grupo de homens desordenados, sem rumo. Sabe o que deu? Sabe o que transformou esses homens? 50 dias depois, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Então, o covarde do Pedro, o medroso do Pedro, se levantou diante de uma multidão em Jerusalém e disse para eles: o que vocês estão vendo aqui não é fruto de bebida alcoólica. É apenas 9 horas da manhã. Acho que não tinha festa rave naquela época. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da promessa de Deus que ele falou através do profeta Joel, de que nos últimos dias ele derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. E este dia chegou. Deus derramou do Espírito Santo. Por que ele derramou o Espírito Santo? Porque o Filho de Deus cumpriu o pacto que ele fez com seu Pai. Ele morreu na cruz e ele ressuscitou. E o Espírito Santo só viria depois da
Páscoa. Era necessária a Páscoa para que o Espírito Santo glorificasse o Filho de Deus. E ele foi derramado sobre nós. E nós iremos ao mundo agora dizer que este Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou, o exaltou e o fez Senhor e Cristo. E o mundo nunca mais foi o mesmo depois deste dia. Porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, diz: estes homens estão virando o mundo de ponta cabeça. Por quê? Porque uma mensagem entrou no coração deles. Jesus ressuscitou e um poder foi dado a eles, o poder do Espírito Santo. E a partir de agora, o mundo mudou. É isto que nós precisamos. Poder do Espírito para anunciar esta mensagem. É a mensagem mais gloriosa que existe. A mensagem de que Jesus Cristo ressuscitou. É a mensagem de que este mundo precisa ouvir. Escute, talvez essa seja a imagem da igreja. Nossa aqui, uma igreja trancada, com medo. E um mundo lá fora, fazendo muitas perguntas. Os seus vizinhos desesperados, sem nenhum tipo de esperança nesta vida. Será que a vida é só comer, beber, pagar conta? E fazer outras contas e pagar? E fazer outras e pagar? Fazer dieta? Descobrir uma nova dieta? Lidar com os conflitos? Será que é só isso? Não. Há uma mensagem para anunciar. Jesus Cristo consertou este mundo ao ressuscitar dentre os mortos. A gente pode não enxergar de forma visível ainda os efeitos dessa transformação. Mas o futuro de Deus já chegou com a ressurreição. Esta é a mensagem. Nessa Páscoa, eu penso que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, enche-me do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito, para que eu fale sem medo. Não tenha medo, para que eu possa crer de que existe esperança e falar a todos os homens que Jesus está vivo, de que nós não cultuamos um Deus morto. É isto. Você já teve uma experiência com o Espírito Santo? O Espírito Santo já tomou a sua vida? Eu vou te deixar alguns segundos para que você fale com Ele e peça por Ele. Quando nós cantarmos a última canção, queria que as crianças estivessem aqui também. Por favor. Pai, obrigado pela tua ressurreição. Obrigado
por nos dar uma esperança viva. Nós temos uma certeza nesta vida de que nós teremos a vida eterna, de que a morte não terá a última palavra sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus. Nós te glorificamos, Senhor. E nesta manhã, nós oramos para que a mensagem da ressurreição seja real para nós. Que a gente possa conhecer este poder que levantou Jesus Cristo dentre os mortos. Possa desfrutar deste poder, Senhor. Deste poder glorioso, ó Deus, glorioso. E anunciá-lo aos nossos amigos, aos nossos parentes, às pessoas que estiverem, Senhor, à nossa volta. Este mundo está desesperado em busca de paz, Senhor. E o Senhor tem a paz para este mundo. Nós te pedimos isto nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.